Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Viva Jesus, viva! Bom dia, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, meus companheiros de jornada tão bonita que é a do mergulho interior, que é do aperfeiçoamento moral, do comprometimento com a nossa evolução espiritual, com os nossos sentimentos, com a nossa missão, que é estarmos aqui encarnados para sermos pessoas melhores e trabalhando os nossos defeitos, melhorando as nossas qualidades, atitudes e pensamentos, a gente se aproxima cada vez mais do nosso Pai amado. Sendo assim, vamos pedir ao Pai misericordioso, de peito aberto e sorriso no rosto: Pai, fazei de nós cada vez mais e melhor ferramentas suas a serviço do amor, da verdade, da bondade, da alegria, da justiça e da caridade. Que a gente possa sempre ter olhos de ver e peito de sentir, disponíveis e dispostos à prática do bem, à ajuda aos irmãos necessitados, ao perdão e compreensão dos nossos companheiros de caminhada, nossos parentes, amores e amigos. Que a gente esteja sempre em sintonia com o que é bom, com o que é do bem, com o que vem do alto. Porque quando estamos nessa sintonia, os nossos irmãos de luz, os anjos, amigos e protetores, eles conseguem estar mais perto de nós, nos ajudando, nos protegendo, nos inspirando a atitudes mais proveitosas. Amém. E agora a gente pede também aos irmãos de luz, aos anjos, que eles possam abençoar a água que deixamos separada, para que ela se fluidifique e transforme-se em um remédio tanto para o corpo quanto para a alma, atuando onde mais for preciso. E que ao beber essa água a gente possa também vibrar na intenção daqueles que sabemos que estão passando por dificuldades, por doenças, por apreensões, por medos, inseguranças, por revoltas, enfim. Que toda a nossa vibração consiga chegar até eles, porque quando forte e sincera, o poder do pensamento, o poder da oração, ele é transformador. Abertura aleatória do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Não de abrir se lê não, né? Devemos arriscar a nossa vida por um malfeitor? Esse trecho é de Lamennais, escrito em Paris no ano de 1862. Aí vem a pergunta: um homem corre perigo de morte. Para salvá-lo é preciso arriscar nossa própria vida. Sabe-se que ele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Mesmo assim, nós devemos arriscar-nos para salvá-lo? Olha só a resposta. Esta é uma questão muito importante e que naturalmente pode ocorrer. Eu responderei segundo o meu adiantamento moral, pois é preciso saber se nós devemos arriscar a nossa vida, ainda que seja por um malfeitor. O devotamento é cego. Se socorrermos um inimigo, nós devemos também socorrer um malfeitor, que é o inimigo da sociedade. Ao socorrê-lo, não vamos evitar somente a sua morte, pois nos últimos minutos de vida, o homem perdido, ele vê toda a sua encarnação desfilar diante da vida dele. O homem perdido vê toda a sua última encarnação passar à sua frente. E esse fato proporciona a ele a chance de se arrepender
e a oportunidade de um reerguimento moral. A morte talvez chegasse cedo demais para esse infeliz e a sua próxima reencarnação poderia lhe ser terrível. Coragem, homens, a quem a ciência espírita esclareceu. Socorram-no, tirando-o da sua condenação. E talvez esse homem que teria morrido insultando a todos se lançará nos braços daquele que teve caridade para com ele. E mesmo assim, não devem perguntar se ele vai agradecer ou não. Ao salvá-lo, vocês estão obedecendo a voz do coração, que diz: se vocês podem salvá-lo, salvem-no. E eu faço a reflexão dessa passagem, meus irmãos, trazendo a vocês uma outra reflexão. Basta que a gente se coloque no lugar contrário. Se fôssemos nós os malfeitores, se a gente tivesse feito alguma coisa para alguém ou para a sociedade que causasse um escândalo, e nos desse a condição de malfeitores, em um momento de doença, em um momento de perigo, em um momento de apreensão, a gente não gostaria de ser perdoado e ser socorrido? A partir do momento em que Jesus vem à Terra para nos lembrar que somos todos irmãos e somos iguais perante o amor de Deus, que Deus não faz distinção, o homem mais nobre e o pior dos homens, ele está no coração de Deus da mesma forma. Deus ama os pequeninos igualmente. Então, aquele que pra gente, pela nossa justiça, pelo nosso senso moral, por nossa sociedade, é considerado um malfeitor, aos olhos de Deus, aos olhos da espiritualidade dos irmãos de luz, aquele é um ser que ainda está em evolução, está errando, mas que ele vai acertar lá na frente. E que encontrando as oportunidades certas, encontrando as pessoas certas e encontrando mãos estendidas, ele pode se transformar. Ele pode se arrepender verdadeiramente e pode evoluir, contribuindo para a sociedade, sendo um espírito caridoso também, sendo um irmão de luz. Então o pensamento da gente é: vamos deixar os julgamentos cruéis para o destino, pois nós sabemos da lei de causa e consequência. Tudo que a gente faz volta para a gente. Se a gente planta o bem volta para a gente. Se a gente planta o mal volta para a gente. Então, os malfeitores, eles já vão encontrar lá na frente a justiça divina. E além da justiça divina, temos também a justiça dos homens. Então, deixemos o julgamento para esses campos. Para nós, toda pessoa que surge em nossa vida precisando de ajuda, na verdade, são oportunidades de exercitarmos a nossa indulgência, a nossa caridade, o nosso perdão e a nossa misericórdia. Esses sentimentos, meus irmãos, eles nos aproximam de Deus. Eu costumo dizer que é muito fácil a gente amar quem ama a gente tratar bem quem trata bem a gente encher de presentes e sorrisos quem nos enche de presentes e sorrisos. Mas o desafio, a ação mais importante é a gente aprender a amar quem é indiferente a gente, quem nos trata mal, quem nos julga. Então, quando a gente tem piedade dessas pessoas, quando a gente perdoa verdadeiramente e de coração essas pessoas, a gente está amando elas, porque a gente está colocando elas em um patamar onde a gente entende que são pessoas diferentes da gente, são espíritos diferentes da gente e tal qual estão em seus processos de evolução. A gente também ainda erra em muitas coisas. E como a gente não quer ser condenado e acusado o tempo todo pelas nossas falhas, nossos defeitos, os nossos processos de evolução, a gente também deve ser caridoso e misericordioso com o outro. E isso se aplica aos malfeitores. Entenderam? É fácil? Não é fácil. É um desafio e tanto. Claro que bate na gente várias reflexões, várias hesitações. A gente passa pelos julgamentos, como eu disse. Mas é preciso, meus irmãos, que a gente, se enxergando como cristãos, consiga verdadeiramente
a aprender a perdoar o outro, a olhar o outro com misericórdia. Então, a lição de casa de hoje, o nosso dever de reflexão é: onde é que eu ainda sou duro no meu julgamento com as atitudes daqueles que eu conheço, ou que eu vejo na TV, ou que eu vejo na rua? Aonde é que eu preciso ser mais tolerante, mais justo, mais acolhedor, e que os meus olhos sejam lavados com amor, e em vez de encontrar no outro só defeitos, eu consiga enxergar a fraqueza deles e o pedido de socorro que está nessas atitudes. A gente costuma dizer na pedagogia que a criança, quando está birrenta, está batendo nos coleguinhas, está sendo muito desobediente com os pais, ela está querendo chamar a atenção. E essa chamada de atenção é um pedido de socorro. Então as atitudes de rebeldia da criança se traduzem em: olhe para mim, eu estou querendo dizer alguma coisa, eu estou querendo mais atenção, eu estou querendo mais carinho. E assim são com os homens na sociedade. O processo de criminalidade, de atitudes ruins, ainda é um chamado de socorro desses espíritos que ainda não conseguem facilmente ou sozinhos encontrar esse caminho para crescer, para ir pelo caminho mais bonito, que às vezes é mais árduo. Para muita gente é mais fácil ser ruim, é mais fácil agir à margem da sociedade, na marginalidade, agir no crime. E às vezes só foi essa a oportunidade que essas pessoas tiveram, só foi isso que eles conheceram na sua jornada. Então é preciso que, quando pessoas assim cruzem nosso caminho e for possível, estiver ao nosso alcance, a gente ofereça a mão, a gente ofereça o sorriso, o apoio, o perdão, a tolerância, a nova chance. Já dizia Jesus: perdoai 70 vezes mais. Né? 70 vezes 7, ou seja... Não só 7. Isso, mas sim 70 vezes 7. 70 vezes 7. Ou seja, que a gente nunca desista de perdoar alguém. Né? Porque todo mundo, se Deus perdoa eternamente todo aquele filho que se arrepende verdadeiramente, quem somos nós para nos acharmos no altar de prepotência e julgamento e falar assim: ó, jamais vou perdoar fulano ou cicrano, porque aquilo que ele fez eu condeno. Só que nós também podemos estar um dia na situação que aquela pessoa está, e nós vamos gostar muito de encontrar mãos estendidas, apoio, perdão, acolhimento e a oportunidade de sermos outra vez, ou pela primeira vez, pessoas melhores. Muito obrigado à companhia de vocês, ao estudo, à reflexão. Obrigado por passarem adiante essas mensagens de estudo. E que o dia hoje venha lindo e leve para todos nós. E que essa lição nos faça entender e enxergar que somos todos iguais. Apenas estamos em níveis diferentes. Apenas nascemos em famílias diferentes. Tivemos oportunidades diferentes. E tudo isso converge em caminhos e atitudes diferentes. Então sejamos solidários com a caminhada do outro. Fazei com o outro aquilo que queremos que façam conosco. Essa é a lição de hoje. A todos vocês, o meu abraço, o meu carinho, o meu muito obrigado. E vamos encerrar com a oração mais bonita que o nosso irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Viva Jesus! Viva! Aê! Até a próxima, meus queridos.